Olá, boa noite. Gostaríamos de desejar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui presentes com a gente hoje. Nós temos hoje programado um encontro muito especial do Formação em Movimento, porque hoje se inicia oficialmente as socializações de atendimento educacional especializado. É uma alegria imensa ampliar esse projeto, que nasceu do desejo de professores de compartilharem as suas práticas, experiências e os seus conhecimentos construídos na escola pública, que é a nossa realidade de hoje. Então, o nosso objetivo é fortalecer a nossa rede, fortalecer a rede de aprendizagem entre os profissionais que acreditam na educação inclusiva, na sensibilidade, no direito de todos os estudantes de aprenderem e participarem plenamente da vida escolar. Boa noite, e não poderíamos deixar esse novo eixo de ser, que é um tema tão atual e necessário. Hoje vamos conversar sobre a comunicação aumentativa e alternativa, conhecida como CAA. E hoje também sobre as possibilidades que a inteligência artificial pode oferecer para ampliar a acessibilidade e apoiar o trabalho pedagógico no AE e na sala comum. Esperamos que esta seja a primeira de muitas e muitas conversas que inspirem práticas cada vez mais inclusivas. Então vamos lá para mais um encontro do Formação em Movimento. Essa é a nossa equipe maravilhosa, a equipe que faz acontecer e que vem contribuindo para que todos esses encontros aconteçam, trazendo um montão de conhecimentos para vocês. Hoje teremos a alegria de receber duas professoras que atuam diretamente no atendimento educacional especializado e que vêm desenvolvendo um trabalho voltado à comunicação aumentativa alternativa, tecnologia assistiva e práticas inclusivas. A professora Aline Munari, ela é licenciada em pedagogia, especialista em neuropsicopedagogia em educação especial inclusiva, neuropsicomotricista, arte-terapia no ambiente escolar e transtorno no espectro autista. Possui formação complementar em comunicação aumentativa e alternativa, tecnologia assistiva, desenho universal para aprendizagem e intervenção precoce. Atua como professora de educação especial inclusiva na Prefeitura de São Bernardo. Seja bem-vinda. A professora Marisol Brandazili da Mota é licenciada em Letras e Pedagogia, graduada também em Gestão de Recursos Humanos e especialista em Educação, Comunicação e Tecnologia em Interfaces Digitais, Educação Especial Inclusiva, Atendimento Educacional Especializado e Psicopedagogia Institucional. Possui formação complementar em comunicação aumentativa e alternativa, desenho universal para aprendizagem, psicomotricidade e transtorno do espectro autista. Atua como professora da educação especial inclusiva na Prefeitura de São Bernardo do Campo e também na educação infantil e ensino fundamental da Prefeitura de Santo André. Desenvolve práticas voltadas à acessibilidade, à mediação pedagógica e ao respeito às singularidades dos estudantes. Meninas, sejam muito, muito bem-vindas. É uma alegria receber vocês duas hoje para inaugurar essas socializações do atendimento educacional especializado no Formação em Movimento. Muito obrigada por estarem conosco. Boa noite a todos. É uma alegria imensa a gente estar aqui com vocês hoje, né? Principalmente porque é o primeiro encontro desse eixo do atendimento educacional especializado na formação em movimento, né? Nós agradecemos muito o convite, a oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês um pouco da nossa prática, né? Essa prática aí que é construída todos os dias na escola pública, junto com os nossos estudantes e com os nossos colegas de trabalho, porque a gente não faz educação sozinho nunca, né? E a gente espera que essa seja uma conversa, um momento de troca, de reflexão, de inspiração para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer a presença de todos, né? O interesse por discutir um assunto tão importante na educação.
Espero contribuir, né? Tanto com o saber quanto com as práticas de vocês. Porque o que a gente espera é isso, né? Compartilhar caminhos que a gente tem percorrido e que podem ser adaptados para diferentes realidades das nossas escolas para os nossos estudantes, né? Espero que vocês aproveitem. Bom, então vamos iniciar essa conversa com uma afirmação muito importante. Comunicar-se é um direito humano. É uma frase que muda completamente a nossa forma de enxergar o trabalho com a comunicação aumentativa e alternativa. Quando o estudante, quando a criança que está à nossa frente, ela não consegue utilizar a fala oral de maneira convencional, talvez a primeira pergunta que a gente deve fazer não é, como que eu vou ensiná-la a falar? Mas sim, como que eu posso garantir que essa criança consiga se comunicar? É isso mesmo, né, gente? Quando a gente pensa na comunicação como um direito, né? E a gente deixa de olhar para a deficiência, né? A gente deixa de olhar que a criança não fala, mas a gente começa a olhar qual é a barreira, o que está impedindo essa fala, mas ela não fala, mas ela quer comunicar, ela tem intenção comunicativa. O que eu posso apresentar para ela que vai poder fazer com que ela faça o que é o mais importante, que é comunicar o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não quero. O nosso desafio não é simplesmente ensinar novas formas de comunicação, né? É construir caminhos para que esses estudantes participem da vida escolar, né? De maneiras mais efetivas, da melhor maneira possível, né? Por isso, nós fazemos a pergunta que está no slide. Como a escola responde quando recebe um estudante que não utiliza a fala? Esperamos que ele se adapte à nossa maneira de se comunicar, ou nós ampliamos a nossa forma de ensinar e compreender e escutar. E essas mudanças de perspectiva é o ponto de partida de toda a nossa conversa de hoje. Incrível, Aline. Essa reflexão nos leva ao próximo ponto. Nós costumamos associar a comunicação apenas à fala. Mas será que no próprio dia a dia nós nos comunicamos apenas pela fala? Pois é, gente. Então, nós não nos comunicamos apenas pela fala, né? A comunicação humana, ela é uma comunicação multimodal. Então, assim, quando a gente vai conversar com alguém, não é só a nossa fala que está ali, né? A gente utiliza a expressão facial, o olhar, gestos, a postura corporal, a entonação da voz, né? Objetos, imagens, o que a gente tiver ali naquele momento, tudo isso vai transmitir um significado, né? O que vai dar um significado nessa comunicação são todos esses fatores. Então, por isso que a gente diz que a comunicação humana ela é multimodal. Mesmo quando a gente não percebe isso, a gente está fazendo. Então, é uma coisa que a gente faz assim o tempo todo. E o que isso é muito importante quando a gente fala de comunicação alternativa? Quando a gente pensa que uma criança ali não fala, né, ela não usa a voz para se comunicar, isso não quer dizer que ela não tem o que comunicar, né? O que isso quer dizer? O fato dela não falar só mostra que a barreira que ela tem na comunicação é a fala. E que essa é a forma de comunicação que para ela não vai ser tão efetiva. Mas ela não é a única forma de comunicação. Daí, a gente a pensar em caminhos de comunicação alternativa. Entendi. E eu percebo assim que a comunicação, na verdade, ela acontece de muitas maneiras. E naturalmente, meninas, a gente chega a essa comunicação aumentativa e alternativa, certo? Mas existe um equívoco, né? Então é um equívoco assim bastante comum, né, entre as pessoas, porque elas acreditam que essa comunicação aumentativa, alternativa, ela vai substituir a fala. Isso acontece? O que vocês pensam sobre isso? Não, a comunicação aumentativa e alternativa, ela não vai substituir a fala. Ela vai ampliar possibilidades de comunicação, né? Ela é para todos. Ela é para alguém que nasceu e não desenvolveu a fala. Ela é para uma pessoa que, por uma doença, um acidente, algo momentâneo, não consegue se comunicar. Ela é também para quem fala, mas sente desconforto na fala, né? Então, ela vem assim
por N caminhos, e ela é para todos, né? Ela amplia a comunicação. Ela oferece recursos para que ninguém fique sem voz, e principalmente dentro da escola, que é um lugar de aprendizagem, né, gente? Então, assim, você está num ambiente que você tem que aprender. Para você aprender, às vezes você... Naturalmente, a gente vai ter conflitos, a gente vai pensar em coisas, a gente vai fazer perguntas, e a gente precisa se expressar. Aí chega na escola, a escola também barra isso, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar. Se comunicar é um direito e é uma necessidade, né? Então, sempre que uma pessoa encontra uma maneira eficiente de se comunicar, ela aumenta também as suas possibilidades de participação, aprendizagem e interação. E é isso que a gente busca. Outro aspecto bastante importante, meninas, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, é a forma como nós nos comunicamos sobre esses estudantes, como nós nos referimos sobre esses estudantes. As palavras também constroem a inclusão. Isso mesmo. A inclusão, ela é uma construção, né? Então, assim, vai mudando, a nomenclatura vai mudando, e é importante a gente dar a devida importância a isso e ir adequando, né, a maneira do entendimento melhor atual da área, como que a literatura está trazendo isso, né? Então, hoje nós utilizamos alguns termos que refletem melhor o estudante do que antigamente. Então, assim, antigamente você dizia a criança que falava verbal e o que não falava não verbal. Hoje em dia, a gente evita essa nomenclatura, por quê? Porque não verbal, a pessoa pode não utilizar essa fala oral, mas ainda assim ela pode possuir linguagem, se comunicar de outras formas, né? Então, hoje em dia, a gente fala ali o falante, não falante. Também usamos o termo pessoa com necessidades complexas de comunicação, né? Ou NCC, porque é uma expressão mais abrangente e que está mais alinhada aos estudos de comunicação alternativa dos dias de hoje. Então, a gente vai mudando essa nomenclatura, tudo mais, para trazer da maneira que vai se adequando, né? Conforme você disse, a inclusão é um processo de construção. Então, faz parte também esses termos irem se adequando com o passar do tempo. É uma dúvida, meninas, que sempre fica, né? Que é uma dúvida que sempre surge. Afinal, então, o que é essa comunicação aumentativa e alternativa? Então, a CAA, ela é um conjunto de estratégias, recursos e ferramentas, né, que apoiam a comunicação quando a fala não é o suficiente ou não é funcional naquele momento, né? Mas é importante destacar que a comunicação não significa apenas pedir água, ir ao banheiro ou fazer escolhas simples, né? Nós estamos falando de expressar ideias, manifestar sentimentos, discordar, brincar, aprender, participar das atividades, né? Construir relações. Garantir a CAA na escola é garantir que todo estudante tenha voz e participação e presença no processo educativo, né? Ele desenvolve esse sentimento de pertencimento. E aí, quando eu pertenço, quando aqui eu consigo me expressar, ali eu tenho mais prazer, ali eu tenho mais o porquê, né? Quando a criança ela não tem esse senso de pertencimento, muitas vezes ir para a escola para ela não tem sentido. E não é o que a gente quer. O aprendizado, ele vem, né, esse conjunto de construções de sentimentos, e o pertencimento, ele é muito importante. A gente só pertence aonde a gente é ouvido, aonde a gente é olhado. Muitas vezes ainda se ouve falar, meninas, que a comunicação aumentativa, ela é uma escolha da escola. E aqui nessa conversa a gente sabe que não é bem assim. Então nós gostaríamos que vocês conversassem um pouquinho com a gente sobre a legislação vigente sobre a comunicação aumentativa. Hoje em dia a gente tem aí mais uma vitória, né, no caminho da inclusão, porque nós já temos aí a comunicação alternativa como um direito garantido na legislação do nosso país. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele já trazia, né, esse direito, já assegurava esse direito, mas a gente teve um avanço bem recente no final do ano passado, 2025, né, com a entrada aí da Lei 15.249, que ela fortaleceu ainda mais esse acesso à comunicação alternativa nos espaços públicos, incluindo as escolas. Então, assim, promover a acessibilidade, gente,
não é favor, né? Em nenhuma das esferas, ela não pode ser um favor. Ela tem que ser sempre pensada como garantir um direito. A lei já assegura isso, mas sempre que a gente pensar na inclusão, na acessibilidade, em todas as suas formas, a gente tem que pensar isso, né? Não é um favor, é um direito. Todo mundo tem direito de pertencer, de participar. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem essa grande importância da lei que assegura esse direito e o cumprimento dessa lei, mas eu acho que principalmente dentro do ambiente escolar a gente tem que ter um pensamento de que não é por conta da lei, a gente tem que garantir a acessibilidade do nosso estudante naquele ambiente que ele está. Nossa, Marisol, é uma lei, assim, bem recente, né? 2025, agorinha, né? Tá fresquinho. E aí o que a gente percebe no dia a dia desse ambiente escolar o que é realidade, o que é mito, o que deve ser seguido ou não, né? Então, algumas dúvidas ainda aparecem com muitas frequências que a gente percebe dentro desse ambiente escolar, e aí a gente acaba percebendo o seguinte, que as pessoas ainda acham que o CAA é algo exclusivamente do fonoaudiólogo, ou então que se a criança utilizar esse recurso, ela não vai falar, né? Então, isso ainda é um mito, é uma realidade, porque é uma lei nova, então a gente, né, muitas vezes a gente ouve isso dentro do ambiente. São duas ideias que precisam ser superadas, né? No contexto escolar, a comunicação aumentativa e alternativa, ela faz parte do cotidiano pedagógico, né? Ela não pertence exclusivamente a uma profissão. Então, a gente tem já bastante estudo científico mesmo que comprova a eficácia, que comprova como ela funciona, né? Então, você imagina uma criança que ela vai poder se comunicar, e aí você proíbe ela de se comunicar, porque você acha que o importante é ela falar. Qual é a intenção da fala? É comunicar, né? Então, se a gente vai por essa linha que falar é comunicar, é essa a importância da fala, por que eu vou privar essa criança de desenvolver a comunicação, desenvolver a linguagem, aumentar a percepção de mundo dela, porque uma vez que ela consegue comunicar, ela tende a ficar incentivada a participar mais. Então, isso tudo vai desenvolvendo N questões. Aí eu privo ela de tudo isso só porque eu quero que ela fale. A chance dela falar com o uso da comunicação alternativa e aumentativa, que já está até no nome, né? É uma alternativa e aumentativa. A chance dela falar com o uso disso é muito maior do que sem o uso, né? Então, ao favorecer a comunicação e reduzir essas frustrações, ampliar as oportunidades de interação com a CAA, ela vai favorecer todo o desenvolvimento, a linguagem como um todo, né? Que é muito possível para aquele estudante. Meninas, e quando nós trazemos essa discussão para o atendimento educacional especializado, o nosso AEE, como que a comunicação aumentativa passa a ser compreendida? Então, o AEE ele vai ter esse olhar individualizado, né, para esse estudante. Observar esse estudante ali como um todo e qual é a potencialidade dele, né? A gente não olha para a barreira, a gente olha para aquela barreira, mas quais potencialidades tem esse estudante para que ele elimine essa barreira e avance. Então, a gente entende a comunicação alternativa como um recurso de acessibilidade comunicacional mesmo, né? Então, assim, ele não fala, como que ele pode se expressar, como que ele pode participar, né? Então, ela é um instrumento, gente, que amplia muito a participação, né? Ela vai favorecer a aprendizagem em diversas formas, vai também trabalhar a autonomia desse estudante, né? Principalmente, assim, em atividades de vida diária, numa solicitação de ir ao banheiro, é uma coisa, assim, simples, que muitas vezes você não vai precisar trabalhar com muitas coisas, mas, assim, de ter um pictograma ali, para que ele possa sinalizar quando ele tem vontade de ir ao banheiro, você já trabalha uma autonomia dele aí, e esse trabalho, né, é onde a gente entra que ele não acontece de uma forma isolada. Quando a gente fala que o AE vê como acessibilidade comunicacional,
ele vê como acessibilidade, mas para esse trabalho ser ali implementado, efetivado, ele vai depender de uma construção coletiva. Quem vai estar envolvido nisso? O professor do AE, os professores de sala comum, os cuidadores que estão com as crianças ou auxiliares, né? Depende de cada município, tem ali a sua dinâmica, estagiários, quem está ali com a criança? Toda a equipe pedagógica da escola, a equipe de orientação técnica nas prefeituras que tem essa equipe, a família também, né? E todos os profissionais que acompanham esse estudante, eles precisam estar caminhando numa mesma direção. A gente está falando de comunicação e a gente vê a comunicação alternativa como um caminho. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nisso, mais caminhos a gente consegue avançar, né? Então, quando todo mundo alinhar essas estratégias e ter esse mesmo caminho, essa comunicação para a criança vai ter muito mais significado. Entendi. Meninas, e quando a gente fala, né, do CAA, o que vem assim, né, pelo menos na minha cabeça, é a questão dos aplicativos e dos tablets, né? Mas a gente sabe, né, que existem a baixa, a média e a alta tecnologia. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre isso? Sim, nós podemos trabalhar com recursos de baixa tecnologia, que normalmente vão ser totalmente manuais, né? Então, a gente vai montar as pranchas, o material que vai ser usado. Muitos lugares ainda usam chaveiro. Nós, em particular, lá na escola, a gente tem preferido as pranchas, porque já tem um acesso mais rápido a um conjunto maior de palavras. Mas ele não tem nada eletrônico, né? Então, a gente consegue construir isso com baixo custo e com baixa tecnologia. A gente vai ter a média, que, por exemplo, até aí no slide vai estar um desenho, a gente tem hoje aparelhos que a gente grava, né? Grava a frase, grava a palavra, e nós mesmos colocamos as imagens, mas ali cada botão vai se referir àquilo ali, né? Aquela frase, aquela palavra, então ela vai ter uma média tecnologia, ela tem uma tecnologia envolvida, mas ela vai ter assim, ela vai ter um vocabulário menor, né? É isso. Agora, já a alta tecnologia, daí já são os tablets que você comentou, né? E os aplicativos. Então, a gente vai ter um vocabulário muito mais amplo. A gente vai ter abas que vai ser utilizada na escola, a gente vai ter abas que vai ser utilizado no médico, no restaurante, nas terapias, cada uma. Então, a gente tem um vocabulário muito maior, né? A gente pode ter muito mais funções nele, né? Só que tem pessoas que acham que, por exemplo, por ser média ou alta tecnologia, vai funcionar muito melhor. E aí também é um mito, né? Vai ser melhor aquele que a criança se adaptar e principalmente aquele que for mais utilizado, né? Essa repetição é que vai fazer a criança realmente entender o funcionamento daquilo e conseguir usar. Esse também é um outro motivo que não pode ficar, por exemplo, só para fono. Essa criança não pode ter o treino uma vez por semana ou 2 vezes por semana por 1 hora. Ela precisa ter o uso né, da CAA em casa, na escola. Na escola é onde, às vezes, ela passa o maior período, que ela tem mais atenção, né? Então, é muito importante que a gente use, não prive ele na escola. Porque daí, quando chega lá na terapia e com outros profissionais, ele está reforçando, ele vai dando ampliação. Quando a gente consegue, então, ter a comunicação da escola com os outros profissionais, a gente ainda consegue fazer uma rede maior, um apoio maior, falar uma mesma língua. Então, isso vai fazer com que avance essa comunicação da criança, né? Então, assim, basicamente é isso. Não tem um que é melhor do que o outro. É a insistência do uso que vai fazer ter esse melhor desenvolvimento. Legal, meninas. Ao longo da apresentação, vocês trouxeram alguns recursos e materiais que os professores poderão começar a utilizar imediatamente. E um desses recursos aparece agora na nossa apresentação. A gente gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Comunicação alternativa, ela precisa ser aí divulgada, expandida, implementada, né, em todo tempo, em todos os lugares. Então, assim,
A primeira coisa que a gente compartilha aqui com vocês, que é o quê? O Arasaki. Ele é o quê? Um portal, né, do governo espanhol, feito pelo governo espanhol, que ele é gratuito. E ele tem ali milhares de pictogramas e muito material muito bom, voltado à comunicação alternativa, né? Então, ele tem ali, além dos pictogramas, a gente tem história adaptada, agenda visual, rotina, prancha de comunicação, diversos recursos. E assim, tem várias línguas, né? Você tem lá os buscadores dentro do Arasaki, assim, é uma delícia de ficar fuçando ali, aprendendo. Ele é bem intuitivo, então você vai ali buscando as coisas e vai achando muita coisa legal. Tem muito material que já está pronto para quem ainda não sabe construir e tudo mais e já quer começar a implementar. O Arasaki, assim, ele é um presente. E ele é uma ferramenta muito utilizada por profissionais da área, né? Principalmente por facilitar essa construção dos materiais acessíveis e também porque os pictogramas, eles são gratuitos. Então, assim, você vai ver muita prancha pelo Brasil e pelo mundo com os pictogramas do Arasaki, né? Existem outros bancos também de pictogramas, outros portais, mas muitos são pagos. E quando a gente está trazendo aqui nessa socialização, aqui nessa conversa, a gente sabe que muitas vezes assim, mas a escola não tem uma verba para pagar. Então, assim, a gente sabe que isso muitas vezes pode ser uma barreira. Então, a gente está tentando trazer para vocês tudo que a gente tem, assim, que a gente já pode começar. Tem a baixa tecnologia, tem portal de pictograma gratuito, tem muita coisa pronta. Então, vamos lá, vamos procurar e tentar e começar, porque a gente não depende ali da alta tecnologia, daquele arquivo, aquele acervo de pictogramas pagos, que você vai pagar mensalmente, que a escola tenha né, esse pagamento com isso, não. A gente pode começar sem dinheiro e sem recurso, praticamente, né? A gente tendo ali uma folha sulfite, uma maneira de imprimir, a gente já tem um recurso para começar com a comunicação alternativa. Uau! Você falou de uma forma, assim, tão empolgada que realmente faz a gente assim ir atrás desse aplicativo para que a gente possa aproveitar no nosso cotidiano, né, na nossa prática escolar. Então, assim, realmente você falou de uma forma muito, muito feliz e de uma forma que a gente possa sair daqui para ir em busca desse material, né? Arasaki, né, que você falou. É isso, né? Bom, Isso. Então, esse aplicativo, essa comunicação, ela pode e deve estar presente em todos os momentos da vida escolar, porque foi o que você comentou. A gente não precisa, a gente só precisa ter uma folha de sulfite e uma impressora, né? Então, a gente consegue trabalhar com isso na nossa prática. Sim, e uma coisa boa também, já vou contar para vocês, é que depois, né, ao término, tudo mais aqui dessa nossa conversa, serão disponibilizadas também alguns dos materiais que a gente construiu e que a gente usa no nosso dia a dia, né, na escola, com as nossas crianças, materiais assim, que são simples de serem usados na rotina, naquilo que já existe dentro da rotina escolar. Então, em brincadeiras, em momentos de música, a gente vai disponibilizar bastante coisa também para vocês, porque a ideia é essa, né, gente? Quando o professor vai conversar com outro professor, é sempre isso, é esse momento que a gente troca, a gente cresce, né? A gente aprende com a prática do outro e a gente vai aí compartilhando tudo aquilo que a gente vai aprendendo pelo caminho, porque assim, pelo nosso caminho a gente vai cruzando com diversos profissionais e cada um ensina um pouco, né? Todo mundo que a gente cruza, a gente deixa um pouco do que a gente leva um pouco do que essa pessoa daquilo que a gente aprendeu com ela, daquilo que a gente ensinou, e é nessa troca que se faz educação. Então a gente preparou também alguns materiais para já compartilhar com vocês, para que quem tem essa vontade de começar, quer implementar, possa fazer isso. É isso, né, gente? Na nossa prática, lá na escola, a gente tem as rotinas concretas, que aí já é um material, por exemplo, que não dá para a gente compartilhar, porque cada escola tem a sua rotina, né? Mas é muito simples de fazer. É pensar na rotina mesmo, né? A gente usa muitas fotos também, que são da própria escola, então os indicativos para os estudantes, dentro dessa rotina, quando tem troca de espaço, são fotos dos espaços que eles estarão indo, né?
E a professora sempre no início da aula, as professoras elas já colocam o que vai acontecer, quais são os espaços que vão ser percorridos, né? Se for para a quadra, vai ter a foto da quadra, vai ter a foto do parque na sequência correta, então se é almoço, parque, quadra, vai estar nessa sequência ali disponibilizado para as crianças, né? Que são as rotinas visuais. Temos histórias sociais que nós vamos fazendo conforme a necessidade de cada estudante, e aí a inteligência artificial super ajuda a gente, né? As pistas visuais, sempre dando indícios para retomar e dar previsibilidade para eles do que vai acontecer, de qual que é o próximo passo, né? As pranchas temáticas, que vão ter algumas compartilhadas com vocês, e os cadernos de comunicação, mas os de comunicação da CAA, não é aquele caderno de comunicação que vai para a família, contando alguma coisa que aconteceu na escola e a gente espera essa resposta. Já é o vocabulário pensado para dentro da escola mesmo, né? Para as nossas rotinas, para o nosso cotidiano. Então, a gente também tem utilizado os cadernos para ter vocabulário fácil para fornecer para essa criança, para promover a comunicação dentro desses espaços escolares e dessas propostas que vão acontecendo. E, gente, as pranchas de brincadeira, elas têm um encantamento à parte, assim, que quando eu olhei, a Marisol que me apresentou a primeira vez, né, nos cursos que eu fiz, não tinha apresentado da maneira com que ela já me apresentou, e a partir dessa a gente foi elaborando outras juntas, mas é uma graça você ver aquela criança que não interagia, que não brincava, que a professora falava assim, imagina, ele não olha, não tem atenção, não fala, não dá para brincar de batata quente, ele senta, quer levantar, quer correr, não espera a vez, e aí, de repente, aquilo dá um suporte e você vê essa criança colocar o dedinho e cantar, ouvir você cantando ali com ela e ela acompanhar com o dedinho e sorrir e compreender e brincar, né? Então, eu falo que essas pranchas temáticas, para quem não acredita na CAA, quando usa, é uma resposta muito rápida. É muito rápido. Então, acho que vocês vão gostar desse material. Quantos exemplos incríveis, meninas. Obrigada por compartilhar esses exemplos nessa primeira parte, que mostra justamente o quanto as experiências são possíveis. Vocês trouxeram uma perspectiva do que vocês já trabalham, da realidade que vocês vivem na escola, e mostraram que a comunicação aumentativa ela pode estar presente em diversos momentos da nossa rotina escolar. É isso mesmo, né? Todas essas imagens aí que estão sendo compartilhadas com vocês e aquele material que a gente vai compartilhar também com vocês são alguns dos recursos que a gente utiliza no nosso cotidiano mesmo, né? Então, rotina visual, como a Aline disse, foto, história social, prancha de comunicação, essas pranchas temáticas de brincadeiras, né? Que aí terão alguns pictogramas para a criança poder fazer escolhas. São pranchas simples, por exemplo, uma escolha de cor. Então, para uma brincadeira que tem que escolher a cor, ou algo que tem que responder com uma resposta rápida, que dá com esse apoio visual para a criança responder, né? O objetivo ali é que cada estudante, cada um desses materiais que vocês estão vendo foi construído pensando em uma necessidade, em uma realidade de um estudante ali, com esse objetivo de garantir a participação, gente. A comunicação alternativa, ela tem, a gente precisa ter sempre esse olhar, né, do garantir a participação. Então, assim, o que ele não está conseguindo ali comunicar naquele momento? Qual é a barreira? Então, até a Aline trouxe essa da batata quente, quando a gente pensa ali numa criança não falante, né? Ela pode até sentar, compreender que a batata passa, mas quando que ele queima, o amigo? Né? Quando que é a vez dele de cantar batata quente, 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 queimou? Quando que ele faz isso se ele não fala? Com a prancha ele pode fazer, porque ele vai indicar ali o pictograma do quente, 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 do queimou a hora que ele quiser, e quem estiver oralizando para ele do lado vai fazer, e ele vai participar ali de uma maneira mais protagonista e não ali só assistindo aquilo que está acontecendo, só participando, né? Então, é esse o foco, né? A participação, a autonomia, a voz dessa criança em todos os contextos. A gente também tem ali bastante questão da história social, para ensino de habilidades ou para trabalhar alguma questão, por exemplo, que pode estar acontecendo no momento de brincar. Então, a gente tem aqui no meio, ali nessa parte verde,
uma história social e uma pista visual de como fazer uma brincadeira num túnel. Tinha uma criança que a gente acompanha que ele ia passar pelo túnel e ele parava dentro do túnel. Então, assim, para ele entendendo como que a gente pode comunicar para ele como que é, né? Para além do falar, que a gente sabe que muitas vezes a imagem para a pessoa dentro do espectro, ela faz muito mais sentido do que a gente ficar falando. Então, assim, a gente fez essa história social, né? Que a gente vai falar um pouquinho também depois da inteligência artificial, com o uso da inteligência artificial, mostrando para ele as etapas dessa brincadeira, né? Que é o entrar, o passar, o sair. E isso serve ali como um apoio para esse momento da brincadeira. Então, ensino de habilidade, comunicação, a gente usa bastante e diversas formas. Baixa tecnologia, alta tecnologia, todos os recursos aí possível para garantir essa participação, autonomia e a voz da criança. Muito bom, gente. Nossa, eu fiquei assim bem feliz de ver essas imagens e ver como que vocês trabalham, né? Porque daí a gente sempre tem a impressão que é só a prancha de comunicação, né? O CA que é essa prancha de comunicação, mas existem várias outras possibilidades. Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês definem a importância desses recursos nesse cotidiano escolar? Então, cada recurso tem uma função dentro do processo de comunicação, né? A gente já falou um pouquinho das histórias sociais que auxiliam, né, nessa compreensão de situações, na antecipação dos acontecimentos, na organização de comportamentos também, né? A gente vai ter os cartões e as pranchas que favorecem as escolhas, né? Muitas vezes a gente começa pelo sim ou não, por exemplo, e a gente vai fazendo perguntas de sim e não, e a gente já vai entendendo melhor essa preferência daquela criança, e quando a gente vê que isso tem uma resposta rápida, a gente já vai ampliando esse vocabulário, né? E eu acho assim, o mais importante é olhar o estudante. A gente tem que escutar não só com o ouvido, a gente tem que escutar o que esse corpinho tá falando, o que essa mãozinha tá falando, o que esse pezinho tá falando, porque às vezes o pezinho tá falando coisa que, se você estiver olhando só pro rosto da criança, você não tá vendo, né? E aí a gente vai adaptando e vai fazendo coisas que a gente vai vendo que tem um retorno, né? Nessa imagem agora, tem uma imagem que tá junto, né? Um pote cheio de cartõezinhos, uma caixinha e um caderno. Ali, por exemplo, é uma rotina manipulativa. Enquanto a professora faz aquela rotina que eu já falei, né, anteriormente, que ela vai colocando a sequência, a gente tem as mesmas imagens menorzinhas, né? Para que essa criança possa pegar. Porque às vezes para ela é importante pegar, olhar de pertinho. Enquanto toda a turma consegue olhar e ir prestando atenção naquela imagem por imagem que a professora está falando, se você não der algo para essa criança olhar de pertinho e pegar, ela não vai parar. Então, o corpinho dela também já está falando. E ali, por exemplo, é um recurso para uma criança que a gente já pegou essa rotina individual manipulativa, que já tinha uma ótima resposta dela com a gente, mas ela é uma criança que tinha muita dificuldade nas transições. Quando acaba uma atividade, mesmo que a próxima atividade fosse uma que ela também gostasse, então ela está pintando no ateliê, ela ia sair dali, ela ia para o parque, ela também adora o parque, mas ela tinha uma dificuldade muito grande com interromper aquela ação para ir para outra, então chorava muito. E aí a gente fez uma caixinha aonde a gente chama de caixinha do acabou. Então, a gente já pegou uma coisa que já tinha muito sentido para ela e que ela utilizava só ali naquela hora daquela rotina, e a gente ampliou ela para os outros espaços. Então, quando ela vai sair, por exemplo, do parque, ela pega a imagem do parque que está na frente, e ali a profissional que já está com ela, que pode ser a professora, a cuidadora, normalmente é a cuidadora, ela fala, acabou o parque, vamos guardar o parque na caixinha, agora a gente vai almoçar, a gente vai para o lanche, e aí coloca a foto do refeitório. E isso ajudou ele nessas transições, né? E hoje a gente vê ele pegando essas imagens, né, em outros momentos, indicando para onde ele quer ir.
né? E ele consegue ali, mesmo sendo não falante e tendo 3 anos de idade, ele consegue manifestar que ele quer ir para outro lugar e ele consegue compreender quando a cuidadora está mostrando a rotina, que olha, o parque é daqui a pouco, agora a gente vai fazer isso, depois é o parque, né? Então a gente vai elaborando também os materiais conforme a gente tem o olhar atento, a escuta atenta para aquele estudante, para o funcionamento dele, né? Essa caixinha do acabou também a gente já fez em outros momentos com concreto. Então, era a hora do refeitório, dava a tigelinha que usava no refeitório. Então, ela sabia que quando pegava aquela tigelinha era a hora do refeitório. Quando acabava o momento do refeitório, guardava só a tigelinha, né? Então, a gente vai tendo desdobramentos de como que um mesmo recurso ele pode funcionar e como é que a gente vai fazer para comunicar, porque a gente está comunicando para onde a gente está indo, a gente está comunicando que aquele período acabou, que agora a gente vai fazer outra coisa e a gente tem que olhar, né, para esse estudante, para essa criança, né? E tentando. Gente, o que mais a gente tem é tentativa e erro. Às vezes a gente erra 10 para acertar na 11ª, não pode desistir. É isso mesmo, e porque não tem um material ideal para todo mundo, né? A gente fala assim, não tem uma receita de bolo, te fala assim, olha, faz isso aqui, leva esse material aqui, que isso aqui vai dar certo com ele. Não. Existe um recurso adequado para cada necessidade, a gente sabe, né, que a gente vai ter uma rotina para antecipação, a gente vai ter ali uma prancha de comunicação temática para uma comunicação direcionada para aquela brincadeira, vai ter uma rotina manipulativa para essa criança que tem mais essa demanda de estar manipulando, mas não tem um recurso ideal para todas as pessoas. Então, a gente vai nessa observação, nesse planejamento. Isso é o principal, né? A gente tem que observar e, assim, esgotar a possibilidade, gente. A grande questão na educação especial é essa. Não tem uma receita de bolo. Existem caminhos. Alguns caminhos a gente vai avançar, outros não. Então, assim, na comunicação alternativa não é diferente. A gente vai tentar caminhos. Não deu certo esse caminho, nós vamos tentar um outro caminho. Vamos tentar um outro caminho. O importante é isso. É entender que existe potencialidade, existe possibilidade e a gente, cabe a nós, principalmente ao atendimento educacional especializado e aos professores que estão ali com essa criança, esgotar todas as possibilidades possíveis, né? Não deu certo assim, não comunica assim, vamos tentar de outro jeito. Eu acho que essa é uma mensagem riquíssima para quem está nos assistindo, né, meninas? Que não é o recurso que promove a inclusão, é a forma como ele é utilizado, são as interações do dia a dia que vão fazendo com que essa criança realmente seja incluída ali na rotina, né? Depois de tantos exemplos que vocês trouxeram para nós, acredito que muitos professores estejam pensando, gostei da proposta, como nós estamos aqui encantadas ao ouvir vocês falarem, mas nunca trabalhei a comunicação aumentativa. Por onde começar? Primeira coisa, observa a sua criança, observa o seu estudante, como que ele se comunica, como você percebe que ele te diz algo, como que ele demonstra, né? Ainda que o demonstrar seja jogar um objeto, seja empurrar quando você tenta se aproximar, observa como que ele se comunica. Observa ali quais barreiras existem, né? Olha para o lugar onde está, olha para os fatores ambientais ali, né? Como que está organizada essa sala, em que momento que ele precisa de apoio. Depois disso, você vai fazer o quê? Pesquisar bastante, gente. Pesquisar, estudar, para ir começar tendo um repertório para experimentar. Você vai experimentar com o quê? Muita coisa assim. Coisas que a gente já vai compartilhar com vocês, coisas que vocês vão encontrar na internet, a gente tem também, a gente vai compartilhar muitos links, muito lugar para pesquisa, para estudo, onde tem muito material de comunicação alternativa, observa aquilo, observa seu estudante, observa sua rotina e pensa. Não precisa pensar assim, eu preciso adequar tudo nesse momento. Não, pense em uma coisa. Então, assim, na educação infantil, é uma criança que ali tem uma dificuldade, eu não consigo perceber qual brinquedo que ele quer. Ou ele quer tudo, ou ele não quer. Então, assim, vamos tentar trazer. Se ainda não tem no papel, vamos tentar trazer ali 2 opções de brinquedo e mostrar para ele escolher. É uma maneira dele se comunicar. Vamos pensar dentro da nossa rotina, né? Então, o que você tem dentro da sua rotina e o que você identifica de barreira? Então, vamos pensar nisso, é o primeiro passo. E aí,
aos poucos você ir implementando e colocando, pedindo ajuda, seja ali, né, dentro da escola. Então, assim, vamos observar todos os espaços dentro da escola, onde a gente pode tentar implementar. Então, assim, escola de educação infantil, um lugar maravilhoso para começar com a comunicação alternativa, e que é muito legal que você traz isso para a turma toda. O parque, né? Você tem ali uma prancha temática do parque, para que todas as crianças vejam. Então, vamos lá um momento no parque, vamos mostrar para todo mundo, vamos mostrar como é que brinca com aquilo, né? Essas pranchas temáticas de brincadeira, prancha musical. Então, assim, vamos mostrar para eles. Tem muitas histórias que você vai encontrar ali na internet, algumas a gente vai compartilhar com vocês, que você pode mostrar ali para todas as crianças, né? Como que é essa maneira de se comunicar. Então, esse primeiro passo aí é esse desejo do professor de querer implementar esse trabalho. E aí, seguir os caminhos. E, na verdade, né, assim, isso que você falou me fez pensar, né, numa frase de um escritor japonês, um educador, que ele fala que com amor e paciência tudo é possível. E eu acho que é isso que o professor deve ter, porque muitas vezes o professor ele quer dominar completamente ali aquele assunto, né, para começar. E na verdade não é isso, né? Quando você fala em observar, é aquele negócio, vai com medo mesmo, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Observa, tenta. A Aline também comentou uma coisa muito importante. Às vezes você só vai acertar na 11ª vez, na 15ª vez. E é isso, quando nós estamos dispostos, com o coração aberto, né? Ali, com paciência, amor, esse conhecimento, ele vai sendo construído com a nossa prática. Então, é tentar, né? Então, assim, todas nós, assim, na nossa prática, quantas vezes, assim, a gente já fez alguma atividade que, puxa, pensei que ia ser isso, mas foi aquilo, não deu certo, né? Aí você aplica de uma outra maneira, numa outra situação, e aí dá certo. Então, eu acho que quando a gente está com esse coração aberto, né, pensando realmente nas potencialidades daquela criança que está à nossa frente, a chance de dar certo é bem maior, né? Às vezes vai ser na primeira vez ou às vezes vai ser na 11ª, mas o importante é tentar. E aí eu pensando, né, assim, para compreender melhor, na verdade, essa comunicação aumentativa e alternativa, a gente chega aí também na inteligência artificial, né, que é um recurso, é uma ferramenta de apoio, né, que muitos professores têm utilizado, e eu gostaria de ouvir um pouco vocês, como que a IA, né, ela faz parte da prática de vocês. Ela atualmente, ela é uma aliada para a gente aí nessa elaboração de recursos, né? Quando a gente pensa em flexibilização de conteúdo, em adaptação de texto, em criação de imagem com base em texto, em criação de história social, flexibilização, né, de atividade, a gente tem aí um recurso que é muito rico e muito significativo para as crianças, né? E a gente consegue produzir ali um material com muito mais agilidade hoje em dia, por conta da IA, né? E até uma qualidade melhor no sentido de ficar bem significativo, né? Então, assim, a gente consegue fazer muito ali, uma adaptação de um texto que a gente vai para o fundamental, então você já tem ali, você vai trabalhar um texto que ele não tem ali muito recurso visual, a gente consegue tanto trazer pictograma da comunicação alternativa, quanto criar coisas com a inteligência artificial que vão dar um suporte e um respaldo melhor nessa compreensão para o estudante. E é muito importante, assim, sempre frisar, não vai substituir, né, o trabalho do professor em nenhum momento, né? Pelo contrário, ele vem como uma aliada, né? Porque, assim, é você quem conhece o seu aluno, é você quem sabe o que você quer, qual é o objetivo daquela proposta, qual é o objetivo que você quer alcançar com ele. E a inteligência artificial, ela não, se você pegar uma coisa genérica que só ela criou, não vai funcionar. Ela simplesmente não vai funcionar, né? Se funcionar, é uma sorte muito grande, mas a segunda vez não vai, porque a criança ela é única, né? Então, ela vai dar mais tempo de planejamento para a gente, mais tempo para a gente realmente pensar nesses objetivos, no que, o quanto, né?
como fazer, e aí é a gente que tem que dar esse prompt, né, para ela, a gente que tem que dar esse comando para ela. E aí ela vai fazer muito mais rápido um trabalho que se a gente fosse fazer manualmente, um por um, para cada estudante nosso, aí sim a gente levaria muito mais tempo. Então ela é uma ferramenta a ser usada. Ela não vem substituir o nosso trabalho, o nosso conhecimento, né? Achei muito legal essa perspectiva que você trouxe, Aline. A IA, qualquer tipo de tecnologia, ela nunca vai substituir a atuação do professor. Mas cabe a gente a usar isso a nosso favor, né? Um recurso potentíssimo que a gente tem atualmente e amplia as possibilidades de atuação, ajuda, favorece na criação desses materiais. Então, é uma perspectiva muito legal essa que você trouxe. Meninas, nós temos aí nesse slide alguns materiais, né, produzidos por vocês. Eu gostaria de saber como que a IA contribuiu para essa construção. Ela contribui bastante, né? Eu e a Aline, a gente constrói muitas das pranchas juntas. Então, assim, o que, que a gente faz? Ela agiliza esse processo de criação, por quê? Porque a gente primeiro observa ali, né? Pensa nas palavras, naquilo que vai precisar ser usado naquele contexto para a construção da prancha. E a gente pede essa ajuda também para a IA do que mais, né? Nessa situação comunicativa, por exemplo, essa prancha ali é do refeitório e a outra do parque, né, da EMEB, ao qual fazemos parte. Então, a gente também pede sugestões de palavras, o que fazer, mas aí a gente vai construindo, essa construção da prancha, a gente já usa ali outras ferramentas direcionadas. A gente constrói prancha no Canva, também dentro do Arasaki vocês vão ter ali o Asterix Grid, que também constrói pranchas, e aí a gente vai usando, aliando tanto, né, alguns recursos específicos de comunicação alternativa com outros recursos de inteligência artificial para ir fazendo essa seleção e a construção. E é isso, né, gente? De uma maneira geral, ela vai ajudar a gente a reorganizar os textos, simplificar instruções, criar imagens de apoio, produzir diferentes versões de uma mesma atividade, né? O vocabulário para as outras pranchas, às vezes a gente conversa, faz algumas perguntas, ela dá sugestão. Somos nós que temos que olhar essas sugestões e julgar, né? Analisar. Isso vai caber? Vai caber na realidade da escola que eu estou atuando, com os estudantes que eu estou atuando? Ou não, essa sugestão aqui não cabe, né? Às vezes, de 20 sugestões, a gente pega 2, 3... Aí essas 2, 3 norteiam, faz a nossa cabeça pensar em outras coisas, e aí a gente facilita esses caminhos, né, para a construção. Por isso que, mais uma vez, eu reforço, não vai substituir o trabalho do professor, né? E, na verdade, isso aparece muito claro, né? Nesse slide, nessa demonstração de vocês, que tem a identidade do professor e tem também a necessidade real do estudante, né? Então, isso não significa que vai servir para todos, né? Então, tem essa identidade. Então, apesar dessa ajuda aí da IA, tem identidade, a gente percebe que tem a identidade do professor e a necessidade real do estudante. Muito bom. Tem, né? No slide anterior mesmo, as imagens foi a inteligência artificial que criou. Só que a gente compartilhou uma foto do estudante, para quê? Para que quando o estudante visse aquela imagem, aquele desenho, ele se identificasse, e era para algo que era uma necessidade deste estudante, né? Então, essa história social, a gente teve muito apoio da IA. Mas exatamente, dá para a gente usar ali qual que é a característica na hora de montar esse prompt, né? Do pedir esse desenho, essa imagem realista da criança. A gente vê ali o estudante, pensa na foto da criança, em como, né? A gente sabe que a gente não usa mais hoje em dia a foto, né? Por conta da questão ali digital, né? Dos direitos de imagem. Então, assim, como que eu posso fazer esse estudante de uma outra maneira, sem ser a foto dele? Para coisas que ele manipula, a gente pode usar essa foto, sim, como recurso e tudo mais, mas para a gente
ter ali para ele, para ser significativo para ele de um outro jeito. Então, ele em formato de desenho. Então, assim, vamos lá, vamos fazer um estudante com cabelo loiro, cabelo preto, os olhos verdes, azuis, a gente vai conseguindo construir, né? A inteligência artificial dá esse recurso para a gente construir e construir ali. Como que é a mãe dele? Como que é? No caso dessa prancha ali, é uma prancha de um estudante que estava com... A mãe trouxe para a gente, compartilhou conosco uma dificuldade de cortar as unhas dele, né? Que ele se recusava a cortar as unhas em casa, tinha uma dificuldade ali. Então, a gente pensou como ele responde bem a histórias sociais em fazer essa história social com a imagem dele, né? Bem parecida com ele, e passo a passo desse pedaço aí do cortar unha, a gente fez algumas instruções ali também para a família, o que ela pode ir conversando com ele, o que ela vai falando com ele, a imagem dela com ele, né? Próxima, semelhante a ela. Então, isso fica bem significativo. A inteligência artificial, assim, é muito rica para esse tipo de recurso. Então, e para eles, assim, eles adoram, porque eles se identificam, né? Então, é muito legal. Muito legal, meninas. Outro recurso bastante presente no cotidiano são as rotinas visuais, né? Eu acredito que boa parte das escolas, tanto da rede quanto particulares, utilizam esse recurso. E a gente sabe que eles vão muito além do que apenas uma sequência de imagens. A gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre eles também. Gente, essa é a maneira assim que a gente mais vê, né, de ser trabalhado. O primeiro momento que é trabalhado algo para comunicar dentro da escola de uma maneira diferente, né? São essas rotinas visuais, né? Elas são maravilhosas, gente. Por quê? Porque elas vão ajudar esse estudante que tem essa necessidade de compreender o que vai acontecer ao longo do dia. Então, assim, ele vai reduzir a ansiedade, vai favorecer essa previsibilidade, né? E aumentar essa autonomia, que muitas vezes é daí que surge os primeiros momentos de comunicação. Às vezes, ele mostrando uma foto do que ele quer, né? Do espaço da escola que ele quer. Porque é algo que, assim, rotina, né? Que a gente brinca, fala assim, rotina, é algo que é feito todos os dias, né? Todos os dias, do mesmo jeito, da mesma forma, e isso vai dando aí para essa criança uma previsibilidade e para ela comunicar ali também o que ela quer, o que ela não quer. Muitas vezes é nessa rotina manipulativa, nessa rotina visual que a criança começa ali, muitas vezes, a querer comunicar algo através da imagem, principalmente na educação infantil. A gente vai trazer aí para vocês, né, para compartilhar com vocês também algumas outras atividades, outras flexibilizações, adaptações que a gente faz aí esse uso da IA, né? Então, assim, para uma adaptação de um texto que a gente quer fazer uma versão bem curtinha desse texto, resumida, com questões de múltipla escolha que esse estudante pode assinalar ali por imagem, né? Então, fazer essa interpretação de texto respondendo, não ali convencionalmente escrevendo, mas selecionando uma imagem, né? Ele consegue muitas vezes ele não consegue escrever, mas ele consegue. Então, assim, esse texto aí, no caso, é de um aniversário, né? Então, quem que fez o aniversário? Consegue reconhecer essa personagem? Consegue assinalar? A gente tem também ao lado uma outra coisa de seleção de escolha que nós fizemos para um estudante da educação infantil, né, para uma criança da educação infantil, mostrando ali 2 opções de brincadeira, dizendo o que ele gostou, se ele não gostou, com sim, com não. Temos abaixo ali uma adaptação de um texto, que era um texto, assim, bem difícil para o estudante para o qual a atividade foi adaptada, né, porque tinha muito pouco recurso visual para ele compreender aquela situação. Então, a gente transformou esse texto, com a ajuda da IA, em uma sequência de imagens, eram 5 ou 6 imagens, não me recordo bem, mas a gente conseguiu transformar esse texto nessa imagem e trabalhar com ele a construção desse texto com a imagem. Então, assim, a professora apresentou para ele essa sequência de imagens para contar essa história, e depois ele tinha que fazer esse reconto mostrando as imagens, e ele conseguia fazer isso. Ali em cima tem uma adaptação bem clássica dos 3 porquinhos, também em sequência de imagem, né, numa prancha, para o estudante organizar. A gente tem uma outra aqui embaixo que vai trabalhar verbos ali, bem em cima à esquerda e a de baixo à direita. Foi um caderno de atividades que a gente fez para trabalhar ali os verbos com a comunicação alternativa e outras atividades também. Pode passar, por favor, slide, que a gente tem outras coisas ali. Continua aquela de verbo. Essa das Mona Lisas,
um estudante traz aí, né, esse grande interesse pela Mona Lisa e gostar de tudo da Mona Lisa. Então, vamos trabalhar matemática também com a Mona Lisa, né? Já que é uma coisa que ele traz essa habilidade atencional dele, ele gosta, ele vai olhar. Então, vamos trazer ali uma Mona Lisa mais a outra Mona Lisa, quanto que dá. Trazer, né, dentro do que é interesse do estudante, né, uma potencialidade dele, o interesse dele, em uma coisa super legal, que é uma obra de arte. Então, vamos tentar trazer, né, a IA consegue possibilitar isso, o atendimento educacional especializado tá para isso, né, para fazer para esse estudante de uma maneira que ele possa, assim, acessar o que ele precisa aprender, de uma maneira significativa para ele. A mesma coisa ali, a atividade ao lado, né, que tem o Homem-Aranha, e a gente estava trabalhando advérbios de lugar e tempo, e aí tem o tanto recurso da comunicação alternativa, sinalizando, né, como da história, que também era uma coisa significativa para ele gosta muito de super-herói, então vamos trazer isso, como que é que aparece esse advérbio de lugar e de tempo dentro da história, né, o que é, então a gente vai ali adaptando e flexibilizando tudo da maneira que é possível para levar essa informação, esse conhecimento de uma maneira acessível. Pode passar, por favor. Isso, a gente tem aí também, né, algumas das nossas pranchas que nós dissemos, as pranchas temáticas que a gente vai compartilhar com vocês, né, Aline? Que a gente usa muito, né? Isso é um recurso que a gente usa muito, principalmente na educação infantil. Então, ali, por exemplo, bloco de montar, gente. Quem não coloca bloco de montar na diversificada? Quase todo mundo, né? Faz parte ali, pelo menos uma vez na semana vai ter ali, você vai montar aquela atividade diversificada, as mesas, e a prancha tá ali. Para quê? Para falar ali, ó, o eu, o você, o em cima, o embaixo, o quero, né? Eu vou pegar. Então, assim, todas as palavras que essa criança vai utilizar nessa situação de brincadeira vão estar ali, para a gente modelando com ela, mostrando para ela, né, o que é que ela quer sinalizar. Você quer mais? Você quer menos? Em cima? Embaixo? Sim? Não? Né? Acabou? Tá ali do mesmo jeito da massinha também. Massinha é uma coisa que a gente usa muito na educação infantil, né? E essa prancha vai estar ali, para essa criança tendo esse contato com a comunicação alternativa nesse momento, no momento de brincadeira. Então, assim, você não vai precisar mudar sua rotina, parar um momento do seu dia para ficar, nossa, agora eu tenho que trabalhar a comunicação alternativa. A ideia é que ela faça parte daquilo que você já faz, né? Então, a gente tem uma outra também da brincadeira do gato pintado, né? Que é uma brincadeira bem legal, que a criança vai ter que escolher ali a cor. E uma criança que não fala, ela está impossibilitada, né? Sem um recurso assim, de escolher a cor que ela quer, né? E aí ela quer escolher a cor que ela quer, ali ela tem, né? Ela pode apontar. A gente vai ali modelando com a criança, aponta, mostra para mim qual cor. E ela vai te mostrar e vai participar da brincadeira. Ali também a gente tem uma outra que é a da brincadeira do vivo ou morto, que a gente tem um vivo ou morto lá na escola, que uma pro que faz de várias formas. A gente trouxe todos esses pictogramas de todas as formas que ela faz, né? Então, adaptando isso, adaptando ao professor, ao estudante, porque a ideia é essa, gente, principalmente nesse trabalho colaborativo. A gente precisa escutar primeiro esse professor que está ali na sala. O que ele te traz, né? O que ele tem de necessidade ali para atender esses estudantes. E, com base nisso, a gente vai construindo. Pode passar, por favor. Temos aí a nossa primeira prancha de parque, né? Que antes de fazer a adequação para essa outra, porque isso também acontece, gente. Você vai fazer, não é assim, você fez essa prancha e ela eternamente vai durar ali, não, porque depois dela feita, a gente vai vendo o que faltou, o que tem ali que não está sendo muito usado, e a gente vai pensando junto e adequando. Essa é uma das primeiras que a gente fez para o parque, e ali um uso, né? Sem mostrar o rostinho da criança, mas o dedinho já mostrando onde você quer brincar. Onde a gente vai agora? E é uma coisa que a gente está ali com os outros amigos. Vamos chamar um amigo para brincar, onde você quer ir? A outra embaixo, a gente usou a inteligência artificial para adaptar ali em desenho uma foto de um momento de uso da prancha do vivo ou morto, né? Que a gente tem ali um estudante apontando, exatamente fazendo, né? Ele está fazendo essa voz de vivo ou morto, mostrando o pictograma e eu falando com ele. Ao lado também de uma outra brincadeira, né, um desenho também da Proaline, que foi estudante, a gente borrou o roxinho, né, de todo mundo, certinho, e usa essa foto para simbolizar aí essa brincadeira. Uma outra ali também, da batata quente, do suco gelado, que eles têm que escolher a letra da amiguinha, e aí são várias adaptações de várias
atividades que a gente faz aí no nosso cotidiano. Pode passar, por favor. As pranchas musicais, né? Então, assim, você não vai mudar o que você está fazendo, gente. Vai fazer o que está fazendo, principalmente na educação infantil. A nossa vida é isso, né? Eu cantar com eles, contar a história. Então, nesses momentos que vai entrar a comunicação alternativa. Então, ali, ó, sinalizando, da música da cabeça, ombro, joelho e pé, do sapo não lava o pé, do 1, 2 feijão com arroz. A gente vai trazendo isso para eles e mostrando. Essa criança, quando ela aponta e ela mostra, ela está comunicando algo, né? Ela está mostrando, ela está compreendendo o que está acontecendo. Então, assim, é um recurso muito rico, que a gente pode usar de uma maneira simples. A gente não precisa estar esperando aquele recurso, aquele sistema de alta tecnologia, um sistema robusto para trabalhar a comunicação com eles. Não, a gente pode ir trabalhando no nosso cotidiano. Pode passar, por favor. E essa é uma prancha que eu gosto muito, porque, assim, um estudante que ele tinha ali, né, a Pro trazia muito para a gente essa dificuldade dele do esperar a vez numa situação de jogo, né? Então, assim, olha, agora ele já aceita a interação dos outros, já brinca junto, mas para ele ainda é muito difícil entender que hora que é a vez dele e que hora que ele tem que esperar e que hora que é a vez do outro. E aí a gente pensou junto, conversando, né? Eu, a Aline, essa professora, vamos tentar com uma prancha? Ele está respondendo também, né, para a comunicação alternativa. Vamos tentar ali com uma prancha, com um bonequinho ali, um botãozinho, né, um emoji, para simbolizar que hora que é a minha vez, que hora de esperar, que hora que é a sua vez. E aí ele respondeu muito bem ao uso dessa prancha. Ele compreendeu, né? Isso trouxe a compreensão para ele da troca de turno. E foi assim, para a gente ficar muito feliz quando isso acontece também, né? E ele fica muito feliz em fazer o uso. Então, assim, o mostrar, o minha vez, o mostrar a hora do esperar, o mostrar que é a sua vez, é um recurso bem simples, gente. Ali, ó, foi simples, a gente fez, assim, quase que de um dia para o outro, dá para eu trazer isso e a gente fazer, e fez uso e ele compreendeu. Então, é uma coisa que a gente vê, assim, muita potência para essas crianças, para que eles compreendam e participem ali e avancem nas aprendizagens. Incrível, meninas. Parabéns por esse trabalho lindo, por tantos exemplos significativos que a gente percebe o quanto eles trazem resultados, o quanto eles são potentes. Obrigada por compartilhar, inclusive. E vocês trouxeram um pouquinho, né, sobre como a IA contribuiu em relação ao desenvolvimento desse trabalho, em relação à criação, né? A gente falou um pouquinho disso, sobre como a IA potencializa esse trabalho do professor, mas, ao mesmo tempo que ela amplia as possibilidades, ela também exige responsabilidade, né? Aquele olhar apurado do professor para aquela situação. Acho que a Aline também trouxe um pouquinho disso na fala dela. E eu gostaria que vocês falassem quais cuidados que vocês, que já vêm desenvolvendo esse trabalho com a IA, consideram essenciais para preservar o direito da criança, né, e também qualificar o trabalho do professor de uma forma que seja assertiva. Eu acho assim, como nós já falamos anteriormente, nunca vai substituir o nosso trabalho. É uma ferramenta, né? Então, é muito importante a gente revisar, a gente tem que revisar esse trabalho que a IA vai trazer para nós, porque somos nós que temos que fazer essa verificação se é correto isso que ela trouxe, está escrito, está descrito da forma correta, isso que ela sugeriu realmente vai colaborar para o desenvolvimento dessa criança, né? Então, a revisão, ela tem que ser muito detalhada, com muita atenção, né? Nunca inserir as informações pessoais, né, do estudante. Então, normalmente, eu coloco só inicial de nome, né? Nunca colocar as informações que são sigilosas, né? Porque a gente tem que entender que até onde a gente pode confiar, né? E até onde a gente também não está expondo o estudante, né? Enfim, utilizar a IA de uma forma ética, né? E consciente, realmente como uma ferramenta. E uma ferramenta de apoio, né?
nunca esquecer que a responsabilidade do processo educativo é do professor. Né? Não é a IA que vai dizer o que tem que ser feito, não. Ela é uma ferramenta de apoio para que aquilo que a gente deseja, né, como ali o responsável por esse processo educativo, para aquilo que a gente quer que seja construído, seja facilitado com o uso dela. E esse lembrete é muito importante para todos nós, né? Para a gente revisar, ter todo esse cuidado que é essencial, né? Proteger ali a imagem daquela criança, né? De todo esse trabalho. E pensando um pouquinho, gente, no futuro da inclusão, né? Que nós temos, assim, eu acho que ainda engatinhando, né? Acolhendo, vocês mostraram um trabalho, assim, incrível, né? Para a gente, abriu, assim, eu acho que com certeza a mente de muitos professores que estão nos assistindo hoje. E eu gostaria de saber o seguinte: como que vocês imaginam o futuro da inclusão com esse avanço das tecnologias? Olha, eu vejo que a gente vai ter ali cada vez mais recurso acessível, né? Cada vez mais tecnologia que ajuda, só que existe um detalhe, gente, que é o mais importante de todos, né? A tecnologia sozinha, ela não transforma a educação e não transforma esse processo de inclusão. Quem faz a inclusão acontecer são as pessoas, né? Quando a gente fala de barreiras, a barreira maior que existe é a barreira atitudinal, né? Aquela atitude do não querer que aquilo aconteça, não se adequar àquilo que vem trazendo, né? Que todo mundo vem trazendo essas tecnologias, esses recursos, os apoios. Essa barreira atitudinal é aquela primeira que tem que cair para que a inclusão aconteça e para que tudo avance. Não adianta a gente ter a maior das tecnologias se a gente tiver uma barreira atitudinal. Então, assim, sem essa barreira atitudinal e sabendo que são as pessoas que fazem a inclusão e a educação acontecer, a gente consegue avançar em bastante coisa, tendo as tecnologias como aliadas. Então, é assim, quanto mais a gente for compartilhando essas experiências, eu acredito que mais a gente pode ir mostrando para o outro que é possível, né? Nada se faz sozinho. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, um ponto muito importante é que, por exemplo, eu pego a prancha da massinha e põe em cima da mesa. Ela não vai fazer sozinha, né? A gente tem que ter esse olhar para a criança. A gente tem que sentar ali algumas vezes. As primeiras vezes nós temos que estar ali e falando: olha, eu vou fazer a bolinha. E você? Qual você vai fazer? Vai fazer a cobrinha? Vai apontando, vai conversando. A gente, né? E não tem segredo, gente. É isso, é usar ali o pictograma para apoiar a sua fala, o que você está comunicando. Então, se eu falo que eu vou fazer a bolinha, e eu aponto a bolinha, e eu faço a bolinha, e eu falo, você vai fazer a bolinha, e coloca a massinha na mão da criança, e às vezes ajuda ali com o coativo, se necessário, as outras crianças que estão em volta, elas aprendem, elas começam a fazer isso, que aí, quanto mais, você deu o exemplo ali, a cuidadora vai fazer, a outra criança vai fazer, outras pessoas vão fazer, você já consegue se retirar mais e dar funcionalidade para aquilo, né? Então, eu acho que é isso, é a gente olhar as nossas atitudes como educadores, estar ali presente para a criança, ir atrás do material, mas mais do que o material, você tem que estar presente para sua criança, né? E aí a gente vai ter mais possibilidades de garantir participação para todos os estudantes, né? A gente já viu, a gente está ali atuando e fazendo se dando como modelo. A modelagem é você ser um modelo, né? E aí outra criança começar a se utilizar daquilo e melhorar a comunicação dessa outra criança também, né? E essa coisa do professor ser o mediador da aprendizagem, né? É o professor quem media tudo, gente. Ali é o professor, é o cuidador, é o profissional que está com essa criança. Você pode ter a maior das tecnologias ali. Ela sozinha, ela não vai garantir acessibilidade nem aprendizagem sem o papel do educador, né? De todo mundo que está ali, o professor, o cuidador, o auxiliar, o estagiário, quem estiver ali nesse trabalho. Não adianta ter a tecnologia se a gente não tem o recurso humano, né? Para a educação, a gente precisa do recurso humano, ele é o maior mediador de tudo. Sim.
As meninas trouxeram algumas reflexões aqui, né, para deixar para os pros, antes que a gente encerre o nosso encontro. Querem ler vocês, meninas? Fiquem à vontade. Façam as provocações. Ai, gente, eu acho que assim, a coisa mais importante que a gente tem que ter, né, todos os dias ali, ao chegar dentro da sala de aula, é que a gente nunca deixe de acreditar na potencialidade do nosso estudante. Nunca deixe de acreditar, né? Aquela criança está ali e ela tem potencialidades. Então, assim, sempre tentar esgotar possibilidades e ofertar possibilidades de comunicação, de interação, flexibilização de conteúdo, todos os suportes e as oportunidades de aprendizagem e participação e autonomia. Nós somos muito importantes no desenvolvimento de cada criança que está ali, né? Uma coisa que eu escuto muito na tarde, eu trabalho como professora de sala regular, né? Em outra prefeitura, em Santo André, como foi falado no começo. E uma coisa que eu aprendi muito na educação infantil foi que, aí em todas, né? Todas as fases da educação, a criança não escolhe estar ali, nós escolhemos. Nós escolhemos estar ali. A criança, ela está ali, né? Seja na creche, seja na educação infantil, no fundamental. Então, que a gente possa honrar essa nossa escolha, né? Olhando para a potencialidade dessa criança que está ali e sendo ali corresponsável nesse processo formativo dessa criança, né? De um ser humano. Então, a gente tem que todos os dias olhar para essa potencialidade do nosso estudante, para que a gente possa ter ali o fruto do nosso trabalho, né? O fruto do nosso trabalho, muitas vezes a gente não vai colher naquele momento, mas a sementinha a gente sempre vai plantar e vai deixar ali com cada estudante que passar por nós. E é isso, gente, né? Eu acho que dessas frases que estão aí para a gente refletir, essa que está no centro é uma muito importante, né? Nós estamos ensinando a comunicação ou apenas ensinando o estudante a obedecer comandos? Porque isso serve para a nossa reflexão dentro da educação especial ou dentro da educação regular, né? A gente fala muito do protagonismo infantil, mas até onde a gente realmente permite esse protagonismo acontecer, né? Até onde a gente entende o que é o protagonismo infantil, né? Porque quando a criança ela se coloca de alguma forma, normalmente ela é podada. E aí, esse protagonismo não é só quando ela faz o desenho mais bonito, ou como ela executa aquele comando da melhor maneira, conforme o adulto espera, né? Então, ela ter essa liberdade de comunicar, de falar, de não concordar, de não querer, né? Dela dar ideias daquilo que pode. Por que a gente não faz tal coisa, Pro, né? É importante ser ouvida e que o nosso planejamento esteja voltado a eu preciso desenvolver tal habilidade. Este aluno ou esta turma está trazendo tais assuntos. Eu consigo encaixar essa possibilidade, como nós mostramos, né? A criança tem ali um hiperfoco em Mona Lisa, a gente levou Mona Lisa para várias camadas da educação, não só na aula de artes, mas ela foi parar na aula de ciências, na aula de matemática, em outros lugares, né? Então, quando a gente está ali para a nossa criança, né? A gente tem que refletir isso. Eu estou ensinando ela a comunicar, ela se expressar, ou eu quero só que ela obedeça os meus comandos, faça as minhas vontades e não frustre o meu planejamento, né? E essa coisa que a gente tem que refletir como escola, hein, acerca da comunicação alternativa, né? É a gente trazer aquilo para nós, né? Para qualquer um de nós. Se hoje, qualquer um de nós, seja por um motivo temporário ou permanente, tivesse a fala retirada, nós não conseguíssemos mais nos comunicar falando, né? Uma reflexão aí para cada pessoa de dentro da nossa escola, né? A escola que a gente está, ela estaria preparada para nos ouvir? Né? Então, assim, a nossa sala de aula estaria preparada para nos ouvir se tirassem a nossa fala, a nossa escola, o nosso bairro, a academia que a gente frequenta, a lanchonete que a gente frequenta.
Então, é a gente refletir isso, né, para que esse avanço, assim, da comunicação alternativa aconteça em todas as esferas, né, a começar da escola, que é um lugar de educação, né, de educação para o futuro. A gente está preparando aí a nossa sociedade do futuro, né? Então, assim, que legal que a gente já vai ter adultos que vão chegar na fase adulta já tendo ouvido falar sobre comunicação alternativa, vendo alguém se comunicar ali com um comunicador, né, alta tecnologia ou baixa, e falar assim, eu sei o que é isso, eu sei como que eu converso com ele por aqui. Então, é isso que a gente tem que refletir, né? Plantar a sementinha, gente. Plantem a semente, sempre, porque a gente vai ter, com certeza, no futuro, um futuro mais acessível aí para todos nós. Ai, é isso, que lindo. Aline, Marisol, muito obrigada, né, por vocês compartilharem tantos conhecimentos e principalmente, né, tantas experiências construídas na prática. Foi uma apresentação muito linda que me fez refletir, né, principalmente assim, refletir muito a minha prática, né, dentro do ambiente escolar, sobre essa comunicação, a acessibilidade, a tecnologia, né, mas acima de tudo, né, o direito de cada estudante de ser protagonista, né, efetivamente na sua vida escolar, né, então isso é o que a apresentação de vocês me deixa isso, né? Esse protagonismo da criança dentro do ambiente escolar. Muito obrigada mesmo. Nós agradecemos o convite, a presença de todos vocês aqui. E, assim, o que a gente espera é que esse encontro, essa conversa incentive cada um de vocês, né? A novas reflexões, fortaleça as práticas de vocês, cada vez práticas mais inclusivas. A gente tem um mundo diverso, um mundo plural, em que todo mundo tem direito de pertencer a ele, tá bom? Muito obrigada, gente. Também agradeço muito, gente. Agradeço de verdade. Que a gente possa ter mais encontros, mais trocas, né? E acrescentar uns nas vidas dos outros. Obrigada mesmo. Meninas, faço das palavras da Aline as minhas, dizer que estou muito feliz de participar desse encontro, de inaugurar as socializações do AEE com uma temática tão significativa e com uma dupla tão inspiradora. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fiquei encantada e eu tenho certeza que muitos professores também se encantarão, sairão daqui inspirados e tendenciosos a experimentar essas possibilidades que vocês trouxeram aqui para nós. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e pela partilha, por dividirem o seu tempo e o seu trabalho aqui com a gente. Tchau, meninas. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Até mais. Que apresentação maravilhosa, né, gente? A gente ainda tem alguns recadinhos finais. Então, o formulário de validação e avaliação está disponível na descrição do vídeo. Todos os materiais complementares que a Aline e a Marisol foram falando durante a apresentação, eles também poderão ser acessados pelos participantes, por todos vocês, tá bom? Elas prepararam, né, essas pranchas temáticas prontas, então nós iremos disponibilizar para todos vocês. E, por favor, acompanhe as nossas próximas socializações do Formação em Movimento. Em breve teremos novos encontros, novas experiências, novas práticas para continuarmos aprendendo juntinhos. Muito obrigada pela participação de todos e até o próximo encontro. Bom, gente, esperamos que esse encontro tenha despertado novas ideias, novas possibilidades e, principalmente, que tenha despertado no coraçãozinho de vocês a certeza de que a inclusão ela se fortalece quando a gente caminha junto, quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente constrói soluções de forma colaborativa, e essa foi a intenção do nosso encontro. Eu acredito que vocês, assim como nós, viram a potencialidade desse trabalho e de verdade a gente deseja que seja muito útil na rotina, no dia a dia de vocês, que vocês possam compartilhar com seus colegas, com seus conhecidos, e a gente vai se encontrar muito ainda nos próximos encontros de Formação em Movimento. E fique
Fica o nosso agradecimento aqui mais uma vez à Aline, à Marisol, pela generosidade delas, da disponibilidade em doar o tempo delas em vir aqui compartilhar esse encontro tão rico conosco, compartilhar suas práticas e pelo compromisso com a educação cada vez mais acessível. A gente se vê, gente. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau.